som. Bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Temos desfrutado muito desses dias aqui com a exposição da palavra de Deus. Deus realmente é muito bom. Mas creio que Deus ainda tem coisa para falar conosco na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Abra comigo lá. Segunda Coríntios capítulo 5, no verso 20, diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Até aí, fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti, a Tua graça e a Tua misericórdia. Fala-nos com poder e autoridade essa manhã e despeja graça sobre nossas vidas, levando cativos mentes e corações em obediência à Tua palavra. Que Teu reino avance, Senhor, que o Senhor receba glória para Si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da minha mensagem é Igreja, a voz de Deus na terra. A voz de Deus na terra. A igreja não está nesse mundo apenas esperando a volta do Salvador. Ela está aqui por uma missão. Você já se perguntou por que nós não somos salvos em um dia e no outro já não vamos para o céu, para a glória? Por que não somos salvos em um dia e no dia seguinte já não entramos na eternidade? Nós ainda temos necessidade de ficar aqui. É porque nós temos uma missão a cumprir aqui. A igreja é sal da terra e luz do mundo. Ela está aqui para representar a Cristo. E representar como? Como seu porta-voz. O que é o porta-voz? É aquele indivíduo enviado para falar em nome de outro. A igreja foi comissionada para falar em nome de Deus, as palavras de Deus, a verdade de Deus, a vontade de Deus, para esse mundo caído. Isaías 51:16 diz: ponho as minhas palavras na tua boca, e diga a Sião, tu és o meu povo. Nesse sentido, a igreja é a voz de Deus para o mundo. Nela, na igreja, se encontra a mensagem de Deus. Ok? E nesse sentido, ela não pode falhar em comunicar essa mensagem ao mundo. Jeremias 1:7 diz: porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Veja a responsabilidade. Quando as embaixadas estão estabelecidas em todo o território mundial, a grande finalidade é representar o seu chefe e a sua pátria. Não existe embaixada que se compara à igreja, que representa ninguém mais, ninguém menos do que a Deus. E é isso que eu pretendo abordar esta manhã, é isso que nós nos gastaremos. Eu vou dividir a minha mensagem em 4 pontos. Primeiro, a posição da igreja. Segundo, a instrumentalidade da igreja. Terceiro, a desafinação da igreja.
Quarto, a afinação da igreja. Primeiro, a posição da igreja no mundo. O texto começa: portanto, somos embaixadores por Cristo. Paulo escolheu esse termo propositalmente, esse termo embaixador. O embaixador é o representante e chefe máximo de uma nação que é enviada a outra nação. É um homem de alta categoria, de alto respeito. Deus escolheu a igreja e nomeou ela para representá-lo. Amós 3:2 diz: de todas as famílias da terra, somente a vós outros escolhi. Este sempre foi o propósito de Deus, ter seus representantes na terra. Por exemplo, quando ele cria Adão, ele cria para ser seu representante, quando diz: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Para quê? Para que nos represente. E Adão também tinha uma embaixada, Gênesis 1:28, ide, frutificai, povoai a terra. Com Abraão a mesma coisa, ele disse em Gênesis 12:1, sai da tua terra, da tua parentela. Para quê? Deus comissiona Abraão para representá-lo em outra terra, que por sua vez também tinha uma embaixada. De ti farei uma grande nação, Israel. Depois Deus envia Cristo, seu Filho, ele foi embaixador de Deus. João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. E ele também formou a sua embaixada. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja. Paulo sabia que o propósito, que o próprio Deus comissionou a igreja para ser sua representante. Nesse sentido, irmãos, repousa uma tremenda responsabilidade sobre nós. A igreja de Cristo foi comissionada para representar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores neste mundo. 2 Crônicas 7,16 diz: porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Tá, para quê? Para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e meu coração todos os dias. Deus havia escolhido e consagrado o templo, onde o seu nome estaria perpetuamente. E é lógico que esse templo fez a transição para a igreja. 1 Timóteo 3,15, para que se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Deus é pela igreja representado. Até aqui não tem muita novidade para você, mas à medida que formos avançando, você vai entender onde eu vou chegar. Agora o segundo ponto, a instrumentalidade da igreja. Existe um meio, que é o meio mais adequado e o melhor para representar um líder. Como o embaixador ou a embaixada representa melhor seu líder? Através da sua mensagem. E o texto diz, no verso 20, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Aqui Paulo apresenta algo típico dos embaixadores. Eles não falam por si, eles não emitem suas ideias, eles não dão suas opiniões, eles vão até outra nação em nome do governante e falam em nome do governante. Portanto, quando o embaixador comunica a mensagem de seu reino, país e presidente, é como se o próprio país, o próprio presidente estivesse falando através do embaixador.
Esse é o maior meio do representante, o embaixador, representar o seu líder, através da sua voz, da sua fala. E essa palavra aqui de Paulo expressa certeza, significa, Deus está falando a vocês por meio de nós. Deus fala ao mundo através da igreja. Deus comunica a sua mensagem, a sua palavra, através da igreja. Por intermédio da igreja, Deus fala ao mundo, ela é a voz de Deus na terra. Se Deus, presta atenção, vocês creem que Deus está vivo? Amém. E creem que Ele ainda fala? Amém. Agora, como Deus fala? Deus é transcendente, imutável, imanente, onisciente, infinito, eterno. Quando Ele quer se comunicar à terra, Ele só tem um meio de fazer isso claramente. É através da sua igreja, do seu povo. Esse é o meio que Deus escolheu para se comunicar com a terra. Isaías 2, 2 e 3, e acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte na casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus Jacó, para que lá nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Por quê? Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. De Sião, a igreja, é onde sai a voz de Deus. E essa ideia fica mais clara na continuação do texto, porque o texto diz, em nome de Cristo, pois, rogamos. O embaixador, como eu já disse, ele também é um porta-voz, é aquele que fala oficialmente em nome de outro. Esse texto ficaria melhor traduzido assim, no lugar de Cristo rogamos, no lugar de Cristo falamos. Paulo quer dizer que através deles, o próprio Deus está rogando que ouçam a sua voz. E onde Deus fala, onde sua voz é ouvida? Na igreja. Isso aqui equivale o que os profetas diziam no Antigo Testamento, assim diz o Senhor. Você quer ouvir assim diz o Senhor? Não procura um profeta. Você quer encontrar o assim diz o Senhor? Vá à igreja, porque quando você for à igreja, o pastor abrir a Bíblia, Deus estará dizendo, assim diz o Senhor. A voz de Deus é ouvida na igreja. Ela é a voz profética de hoje. Deus falava pelos profetas, depois pelos apóstolos, e agora pela igreja. A igreja é o megafone de Deus, onde Deus fala. A igreja, veja só, a voz não é da igreja, a igreja é fraca, mas a voz é de Deus, a voz é poderosa. A igreja é como uma trombeta, que Deus sopra para comunicar a sua verdade ao mundo. Atos 1:8, recebereis poder e ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunhas é a voz, poder, voz de Deus, vocês serão a minha voz. Êxodo 4:12, vai pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. É o que ele falou para Moisés, e hoje ele faz exatamente isso conosco. Jeremias 15:19, se apartares o precioso do vil,
serás a minha boca. Veja a nossa responsabilidade. Esses dois primeiros pontos é para mostrar que a igreja é um instrumento que Deus fala na terra, é o método de Deus falar na terra. Agora nós vamos para o terceiro ponto da mensagem. Agora que vai ficar bom, presta atenção. A desafinação da igreja. Escute, a igreja não pode contribuir em nada com a mensagem. Ela é de Deus e vem de Deus. Mas a igreja pode atrapalhar a mensagem, pode obstruir a mensagem. E se essa voz da igreja estiver rouca? E se a sua dicção não estiver boa? E se o mundo não estiver entendendo o que a igreja diz? E se ela estiver falhando em comunicar aos homens a voz de Deus? E se ela estiver obstruindo o caminho onde Deus passa para se comunicar com os homens? E se ela estiver falhando na mensagem que ela está trazendo? Penso eu que isso está acontecendo hoje. Nesse sentido, existe um texto que vai nos ajudar a entender isso. Abre na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Verso 7 diz assim: é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Verso 8: pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Preste atenção. Paulo está aqui doutrinando a difícil igreja de Coríntio, no tocante aos dons espirituais, especificamente o dom de línguas. E ele está exortando eles quanto à inutilidade de usar um dom que ninguém compreenderia. O dom de línguas estrangeiras para um público nativo, não teria finalidade. E nessa exortação ele usa brilhantes exemplos tirados da música e da guerra, que irão nos ajudar no sermão. O texto diz: é assim que instrumentos inanimados como flauta. Paulo recorre à analogia para mostrar que a igreja precisa falar de forma clara, e para isso usa a flauta como exemplo. Se uma pessoa toca uma flauta sem distinção de notas, ninguém compreenderá o que ele está tocando. E Paulo está dizendo aos coríntios que, ao falar daquela forma, estavam como instrumentos que são tocados de formas dissonantes, desconexos, dos quais ninguém entende nada. O músico deve produzir sons harmoniosos, mas aquele que toca e produz sons sem sentidos, ninguém apreciará o que está sendo tocado e ninguém será atraído pela música. Queridos irmãos, assim tem sido algumas igrejas. Não estão se pronunciando com clareza, está havendo uma dissonância nos púlpitos modernos. O que é uma dissonância? Desarmonia. E mais, está havendo uma cacofonia. É quando uma criança sobe e toca uma bateria, ninguém entende nada, é uma produção de sons desagradáveis. Ela não está comunicando com precisão. E Paulo está dizendo que com clareza, se uma flauta não emitir sons distintos, ninguém reconhecerá o acorde, a harmonia, ninguém
se interessará. Hoje o que vemos nos púlpitos é teologia coaching, os púlpitos sendo usados para falar de psicologia, neurociência, empreendedorismo, gestão de pessoas, planejamento financeiro. Isso nada mais é que materialismo, humanismo, pragmatismo. São sons desconexos, desarmônicos, cacofônicos. Quem um dia imaginou que o púlpito seria usado para isso? Sons que o incrédulo não entende, sons carentes de doutrina, de precisão bíblica, de precisão histórica, hermenêutica, exegética, palestras sem sentido, justiça social, os púlpitos, pastores têm usado púlpitos para batalhar pela causa das minorias, estão usando a Bíblia para ensinar marxismo, socialismo, progressismo. Os púlpitos brasileiros estão recheados de pregadores, igrejas inclusivas. Veja o som cacofônico, dissonante, que está saindo desses púlpitos. Não é harmonioso, não é inteligível, são mensagens espúrias, distorcidas, para não dizer até diabólicas. Debate político, púlpitos sendo usados por pastores que estão saindo em defesa de partidos políticos, de candidatos, e viraram verdadeiros palanques, e o pecador morrendo, e os milhares de vidas morrendo. Vá para a internet, os pastores com mais inscritos nos seus canais, com mais visualizações, chegou a milhões, são coaches, autoajuda barata. Pastores estão convidando esses homens para treinar seu povo, darem palestra para homens, para mulheres, para casais, para crianças. Isso está dominando o mercado da fé. João Calvino, comentando esse texto, diz: falando assim, vossa voz não alcançará nem a Deus, nem aos homens, mas se perderá no ar. Se perderá, é um lixo, é imprestável essas mensagens. E o pecador está aí, indo aos borbotões para o inferno, perdido, sem saber em que Deus crê, que credo professa, nem quem acredita. Irmãos, não podemos ser obstáculos a esta voz. Se assim fizermos, como Deus falará a esse mundo? Será possível que as pedras vão ter que clamar? A igreja não tem a voz, a igreja não tem a palavra de Deus, a mensagem de Deus, mas ela pode obstruir a mensagem, e é o que ela está fazendo. Estávamos conversando ali com o pastor Erival agora. Pregador que prega a palavra está difícil. Está difícil. O texto não diz que a igreja é muda, pastor Erival. Ela fala, o texto. Ela emite sons, mas ninguém entende. Põe uma criança aqui. Se ela bater aqui, vai fazer barulho. Claro, está emitindo som, mas ninguém entende. Que coisa é essa que esse menino está tocando? É o que está acontecendo hoje nos púlpitos. Agora, eu usei o exemplo do que a última parte diz, do que ela está dizendo. Ok? Do que a igreja, essa parte diz que som a igreja está emitindo, o que ela está falando, som incerto. Agora,
Paulo vai mostrar o que ela não diz. Ele passa para o exemplo, sai do exemplo da flauta, da música, sai de Beethoven e vai agora para a guerra, para Josué. O exemplo da trombeta está no verso 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Era comum nas cidades do antigo Israel, em arraiais militares, sentinelas serem colocadas em torres, a fim de alertar os cidadãos para um ataque iminente dos exércitos inimigos. A trombeta militar era o instrumento de som mais poderoso daquela terra. O som ele podia ser ouvido a quilômetros de distância, e o som era um aviso que chamava os homens para se preparar para a batalha. Jeremias 6,17 diz: também pus atalaia sobre vós, dizendo: estais atento ao som da trombeta. Mas, entretanto, não obstante, sem embargo, porém, todavia, se a sentinela tocasse a trombeta de modo que a população não conseguisse entender, eles não conseguiriam se defender. Preste atenção nisso aqui. Uma batalha poderia ser ganha ou perdida se a trombeta militar emitisse um som incapaz de ser interpretado pelos soldados. Caros irmãos, veja o que está acontecendo com a igreja moderna. Ela não tem alertado o mundo, ela tem dado sonido incerto. O termo que Paulo usa aqui é bem atual. Nós estamos em guerra. Existe uma batalha que já está acontecendo, e a igreja não está comunicando as pessoas, preparando ela para a batalha. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ela não está falando o que deve, ela não está pronunciando, ela não está dizendo sobre Satanás e suas hostes. Existe um mundo invisível que transcende o mundo físico, é o reino das trevas. Ela não está comunicando a verdade do pecado original, seus efeitos, seus alcances. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Ela não está comunicando o juízo final, todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo. 1 Coríntios 5:10. A igreja não está comunicando a ira vindoura de Deus e a condenação eterna. Romanos 1:18, do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade do mundo. E por que tudo está assim? Por causa de quem Deus é, os atributos de Deus. Ela está falhando em comunicar ao mundo quem Deus é. Ou seja, estamos em guerra. Há uma guerra contra forças inimigas, há uma guerra contra o pecado, há um juízo pairando na cabeça dos ímpios. A ira de Deus vem como um meteoro sobre essa terra. E quem está comunicando isso? Você vê como está tranquila a igreja? Como está folgada, gorda, rica, abastada? Por que ela está assim? Porque os atalaias estão comunicando sonido incerto, não estão preparando. A igreja precisa avisar o mundo dessa guerra e ensiná-los a se prepararem, anunciando a salvação. Pense comigo novamente nesse versículo. Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Os púlpitos estão comunicando o som certo? Será que essas pessoas não serão todas enganadas e tragadas no dia do juízo, porque não foi a elas comunicado
a verdade e a realidade da guerra? Nos dias de hoje, irmãos, não queremos sons incertos. O que todos os homens precisam, o que todos os homens desejam é clareza na nossa mensagem, clareza nos nossos púlpitos. Teologia da prosperidade, meu Deus, mas isso até em até em igrejas históricas, existem sermões que não nada mais é do que autoajuda. Como a trombeta dá som incerto? A trombeta emite um som certo se a igreja se perder em debates inúteis na internet e trocar o púlpito pelas mídias sociais. A trombeta dará um som incerto se usarmos o púlpito para ensinar filosofia, falar mais de Platão, Sócrates, Nietzsche, Dostoiévski do que de Deus. A trombeta dará um som incerto se usarmos de uma linguagem extremamente acadêmica, destituída de piedade e experimentalismo. A trombeta dará som incerto se contarmos histórias, fruto de nossa imaginação, fruto da imaginação da mente do pregador, ao invés de ensinarmos a palavra de Deus. A trombeta dará som incerto se ela retirar Cristo dos seus sermões e exaltar mais o homem, o ministério, a igreja, do que a Cristo. Provérbios 29:18 faz coro com Paulo: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Não havendo som certo, e nesse sentido temos uma enorme responsabilidade, não podemos ser obstáculos a essa voz. Se assim fizermos, como Deus falará a esse mundo? Se a palavra não for comunicada de forma clara, o mundo continuará em trevas. A posição da igreja, instrumentalidade da igreja, a desafinação da igreja. Estamos vendo um povo desafinado. Agora a quarta, afinação da igreja. Volta comigo em 2 Coríntios 5. Na última parte do verso, 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Presta atenção. Como nós podemos afinar a igreja que está desafinada, dissonante, desarmônica, cocafônica? Como afiná-la? O embaixador só pode falar em nome do seu rei. O embaixador só pode falar as palavras que foram conferidas por seu rei. Geralmente o embaixador, quando chega a outra terra, ele traz consigo documentos, cartas do seu chefe, que serão lidas no seu discurso. Essas cartas contêm palavras que devem ser pronunciadas à nação que ele foi enviado. Quando o instrumento está desafinado, o que nós usamos para afiná-lo? Um outro objeto chamado diapasão. Diapasão significa a escala dos 7 tons. É através do diapasão que você afina o violão, a guitarra, os instrumentos. Quando a igreja está desafinada, existe um instrumento para afiná-la. O diapasão de Deus é o quê? O Senhor também nos deu documentos, Ele nos deu cartas para pronunciar aos homens. Como a igreja volta, como ela afina seus acordes, ela tem que voltar para a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, e não outra coisa senão a palavra de Deus.
Ele é o diapasão de Deus. Pregadores que estão me ouvindo, me vendo, volte ao ensino da Escritura, o sola Escritura, somente a Escritura e nada além da Escritura. Chega de documentos de Ellen White, de Joseph Smith, chega de coisas como de Charles Russell, chega dessas coisas. Chega de palestras de autoajuda, teologia coach, prosperidade, your best life now, chega! Paulo disse a Timóteo, prega a palavra. Meu irmão, logo que um embaixador emite sua própria opinião e desconsidera as cartas do seu líder, ele é imediatamente demitido. Os pastores, teólogos, ministros precisam falar só as palavras que Deus revelou. 66 livros. Escute essa frase aqui. Se você não prega a palavra, você não tem autoridade para falar em nome de Deus. Se não é a palavra que eu ensino, eu não tenho autoridade para falar em nome de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra dele. Deuteronômio 12:32, aplique-se em fazer tudo que eu lhes ordeno, e não acrescentem nem tirem coisa alguma. Capite? Foi claro? Não acrescente coisa. Eu lembro quando eu converti, pastor Erival, eu não sou tão velho como o senhor. Olha que coisa boa. Pastor pentecostal, sabe quando chega o dia de culto? 2, 3 dias, já vai dando desinteria no pregador. O que eu prego, folhei um livro, vai lá, mexe na internet e falou, quando não tiver sermão para pregar, lê o Salmo 119 devagar. Oh glória, ele não vai errar, ele vai ler a palavra ipsis literis, ele não vai errar. É isso que nós deveríamos fazer em vez de inventar, porque o texto diz, não acrescentem nem tirem coisa alguma. Então lê, Salmo 19, o quanto amo a tua lei, a minha meditação todo dia. Prega o Salmo 119, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a sua palavra. Como purificará o jovem o seu coração, observando a sua palavra? A sua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Apocalipse 22, 18, 19, eu acho que essa turma não lê isso aqui. Declara a todos que ouvem as palavras da profecia desse livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus acrescentará as pragas descritas nele. Se alguém tirar alguma palavra desse livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Agora, o instrumento de Deus para afinar a igreja é a palavra. A gente podia inventar aqui, Erival, criar um outro, leia a Bíblia inteira comigo. Erival vai começar isso, vai começar Gênesis 1, vai ensinar versículo Apocalipse, quando tiver 200 anos termina. Mas vamos ensinar a palavra, leia a palavra. Então o instrumento de afinação, o diapasão de Deus é a palavra. Aí o que acontece? Ela vai voltar daquele sonido limpo, ela vai tocar com harmonia, aquela melodia suave da pregação expositiva, do sermão expositivo. Deus estará falando o que Ele quis sempre falar, e a igreja vai voltar a ter harmonia. Agora, toda música, todo compositor, ele tem a sua melhor melodia. A igreja, ela está harmônica, e ela expressa um som lindo quando ela prega a palavra. Mas existe a quinta sinfonia da igreja. A quinta sinfonia, Beethoven tocava harmonicamente tudo. Mas a quinta sinfonia era a glória de Beethoven.
A igreja tem que comunicar a palavra, são seus acordes mais lindos. Mas existe algo que é a quinta sinfonia, é o Santíssimo Evangelho da graça e da glória de Deus. É o que está aí na última parte. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Qual era a principal mensagem que os embaixadores, Paulo e os apóstolos pronunciavam? Qual era o acorde mais lindo? O santo Evangelho de Deus, a palavra da reconciliação. Aqui está a mensagem que todo ser humano necessita. Ela é válida para pessoas de todas as idades, locais e lugares. É aplicada em todas as épocas. Deus incumbiu a igreja de ser mensageira da salvação, de pregar o glorioso Evangelho de Deus. Portanto, de tantos acordes e sons lindos que essa trombeta pode tocar, a pregação, a palavra da igreja, o som mais lindo é o som do Evangelho da graça e da glória. Ezequiel 33, 6, 8. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre ele, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei contra o atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, igreja, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, pois ouvirás a palavra da minha boca, e lhes darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerá, e tu não falares para avisar o perverso seu caminho, morrerá o perverso da sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei de ti. Está claro aqui. A mensagem do atalaia era uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos e credes, pois é chegado o reino dos céus. Esta é a mensagem. O Evangelho é a mais linda sinfonia que o crente e a igreja pode pregar. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, mas Deus, no seu infinito amor, envia o seu Filho que se faz homem, assume nossa culpa e nosso pecado na cruz paga por esse pecado, sofrendo a ira de Deus, e assim satisfaz as demandas da justiça divina. Mas como sabemos que o sacrifício de Cristo foi suficiente para expiar o pecado de todo o povo de Deus, que no terceiro dia Deus vindica o seu Filho, ressuscitando ele dos mortos, mostrando que o seu sacrifício foi suficiente, e agora Deus pode ser justo e justificador daquele que crê. E Jesus ressuscitando, subindo aos céus, ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam e creiam no Evangelho. Eis aí o Evangelho. Queridos, vamos voltar à exposição da palavra de Deus. Vamos encerrar agora com algumas lições práticas. Primeiro, o tom da trombeta da verdade depende de vocês. Se a igreja se abstiver, hesitar ou emitir sons incertos, quem se preparará para o dia da batalha, do juízo, da volta de Jesus? Segundo, cada vida individual aqui presente é uma trombeta com uma mensagem. Ela pode ser, primeiro, sem som, omissa. Segundo, ela pode dar o som certo, o Evangelho, ou ela pode dar o sonido incerto, heresias. Terceiro ponto, há apenas dois grupos na terra, o povo de Deus e o povo do diabo. Os dois exércitos estão em combate, mas nós soaremos corretamente a trombeta da advertência e a trombeta da misericórdia, chamando os homens à cruz do Calvário. Eu encerro contando o testemunho de Martyn Lloyd-Jones. Foi publicado recentemente alguns sermões na Segunda Guerra, enquanto Hitler castigava a Inglaterra, bombardeando-a. Lloyd-Jones se recusou a terminar com os cultos e parar com as mensagens, de modo que às vezes alguns cultos as bombas caíam e a capela de Westminster estremecia e pó caía sobre o doutor.
E ele proclamava, e hoje vendo que esses sermões foram publicados, o quanto eles foram valiosos. O que era aquilo? Enquanto a Inglaterra toda, a Europa toda estava em caos, em polvorosa, com medo, havia ali na capela do Westminster um senhor proclamando a mensagem. A voz de Deus era ressoada em plena Segunda Guerra, e todos que iam achavam refúgio, direção, porque ali ela dava sonido certo. Que sejamos essa voz em meio a essa guerra moral, essa guerra ideológica, essa guerra política, essa guerra espiritual, que a igreja seja a voz de Deus na terra. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos e orar. Pessoal do louvor pode vir. Senhor Deus, ajuda a proclamarmos, como foi pregado ontem, João Batista, ousada e destemidamente a sua palavra, sem medo das carrancas, sem negociar a fé, sem vender a verdade. Ajuda-nos, Senhor, a dar o sonido certo, não ficar contando piadinhas, historinhas, mas expor o texto com toda a sua profundidade, conduzir os homens, Senhor, à salvação, adverti-los do erro, mostrar que há consolo em Sião. Oh Deus Santo, que congresso, Senhor, que tema maravilhoso. Traz agora arrependimento. Irmãos, vocês que são pregadores, ora agora. Vocês que são do oficialato, peçam perdão para Deus se algum dia adulteraram a mensagem, comprometeram ela, negociaram ela, distorceu ela. Peça perdão. Mas se você não é esse, você é o que omitiu. Eu sou um homem que não gosta de tocar nas feridas, não gosto de falar de pecado. Eu estou dando o sonido incerto. Me perdoa, Deus. O Senhor não chamou covardes, o Senhor chamou apóstolos João, sim, filhinhos, mas o Senhor chamou João Batistas também. Quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? Senhor, queremos pregar só a palavra, não contar nada da nossa vida, das nossas opções, opiniões, mas a palavra, é a palavra pregada que compungiu o coração da multidão, quando Pedro pregava, de modo que disseram: o que faremos? E Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu me despeço agora da conferência, voltarei para casa ainda hoje. Que Deus abençoe esse evento. Virão outros pregadores aí excelentes essa tarde, essa noite. Você continue desfrutando do rico conteúdo e vá para casa com grandes reflexões. A Deus seja a glória. Deus abençoe.